O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala a respeito do discernimento dos tempos, de saber discernir os sinais que Deus nos concede. Nós vemos aqui no versículo 56, quando o Senhor diz: vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? A Bíblia do Peregrino, ela tem uma nota de rodapé que explicita bem estes versículos. Diz assim: de fato, o momento da decisão está chegando. Que momento da decisão é esse? O nosso momento, o momento em que nós nos encontraremos com Deus e que nós prestaremos contas das nossas escolhas, daquilo que aquilo para que nós dissemos sim e aquilo para que nós dissemos não, aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Então, como nós não sabemos o dia nem a hora, nós estamos sempre no momento da decisão, porque podemos ser julgados a qualquer momento. Então continua aqui a nota de rodapé aqui da Bíblia do Peregrino. De fato, o momento da decisão está chegando e os sinais o anunciam. No correr do tempo uniforme, há estações agrárias que o lavrador distingue, isto é, ele olha para o tempo, como nós hoje aqui em Cuiabá podemos olhar para o tempo e dizer: olha, vai chover, está com cara de chuva, porque nós conseguimos interpretar os sinais do tempo atmosférico, do céu. Pois bem, então os agricultores, na época de Nosso Senhor, eles também olhavam para o tempo, eles olhavam para o céu e sabiam distinguir. Diz aqui que eles, quando sentir soprar o vento do sul, logo dizeis: vai fazer calor. Então eles sentiam aquele vento quente e diziam: vai fazer calor. Então eles sabiam interpretar os sinais atmosféricos. Então continua aqui a nota de rodapé. No decorrer do tempo histórico, há ocasiões e conjunturas cheias de consequência, isto é, nós interpretamos os sinais atmosféricos. E por que é que os homens na época de Jesus sabiam interpretar os sinais atmosféricos? Porque era interessante para eles. Eles eram agricultores, eles tinham também ovelhas, então tudo isso era do interesse deles que houvesse, assim, de saber interpretar, porque o din-din, o dinheiro, aquilo que eles valorizavam, dependia disso. Então eles colocavam
toda a atenção nessas coisas. E aí Jesus diz: vós sabeis interpretar os sinais dos tempos, mas não sabeis interpretar o tempo presente, isto é, ler a própria vida e saber tomar as decisões corretas a partir do tempo em que nós vivemos. Então, de saber interpretar os acontecimentos da nossa vida para tomar decisões para a nossa vida eterna. Mas não, nós vivemos focados apenas com os olhos voltados apenas para as coisas da terra, para as coisas imediatas, e não temos aqui, segundo o texto, esta preocupação com as realidades futuras, com as realidades eternas. Então continua aqui a nossa nota de rodapé. O mais importante é saber distingui-las. Os que sabem interpretar o aspecto da atmosfera para as suas tarefas agrícolas não sabem interpretar a época da história para o destino transcendente. Então, meus irmãos, o que é que o texto de hoje nos fala? Que nós precisamos ter um olhar além das coisas imediatas. Nós precisamos saber interpretar as coisas para aquilo que diz respeito às realidades transcendentes. Porque nós somos, quantas pessoas são muito capazes no seu emprego, quantas pessoas são muito capazes para as coisas aqui da terra, mas não tem um tino espiritual, não olham as coisas a partir de um olhar, de uma luz sobrenatural, de uma luz espiritual, mas interpretam tudo a partir dos seus interesses imediatos. É esta a crítica que Jesus faz no evangelho de hoje, porque ele diz: vocês sabem interpretar os sinais do céu e da terra, quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis: vem chuva. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis: vai fazer calor. Mas vós sois hipócritas, porque vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, mas não sabeis interpretar o tempo presente. Por que não julgais vós mesmos o que é justo? Por que não escolheis vós mesmos o que é justo? E aqui, meus santos, eu gostaria de fazer uma aplicação atual para esta palavra. Isto é, como aqui Jesus faz a crítica de o povo não saber interpretar o tempo presente, de o povo não saber fazer escolhas justas, corretas. Nós precisamos, meus santos, além dos nossos interesses pessoais, além dos nossos interesses particulares, nós precisamos, versículo 57, escolher o que é justo. Hoje, dia 21 de outubro de 2002, nós começamos a nossa novena de oração pelo nosso país. Nós iremos rezar pela nossa nação, pedindo a Deus que os brasileiros, não apenas os católicos, mas que os brasileiros saibamos escolher o que é justo, que nós brasileiros saibamos escolher aquilo que é correto, o que é o melhor para a nossa nação. E o que é o melhor para a nossa nação, inclusive e principalmente espiritualmente. Isto é, esses dias que antecedem o dia 30 são dias basilares, são dias cruciais que vão determinar a história do nosso país, a história religiosa do nosso país, a história moral do nosso país e o destino espiritual nosso e dos nossos filhos. Porque uma coisa é uma nação em que os valores religiosos são respeitados,
em que a liberdade é respeitada, nós poderemos viver livremente a nossa fé e ensinar livremente o Evangelho. Outra coisa é quando o contrário acontece. Então nós precisamos parar e tentar desapaixonadamente escolher, versículo 57, julgar, escolher aquilo que é justo. O Brasil, e cada um individualmente, nesses dias terá que escolher entre liberdade e censura. Mas, padre, o que é que isso tem a ver com a religião? Tem tudo, meus santos. Se vocês olharem nos países em que esses sistemas comunistas eles são implantados, a censura é a ordem do dia. Vejam, por exemplo, a Nicarágua. Os padres estão sendo presos, a religião está sendo perseguida, as TVs católicas foram fechadas. Por quê? Porque eles não podem pregar com liberdade, porque existem pontos da fé cristã que desagradam aquele sistema, aqueles que estão no poder. Então nós precisamos saber escolher o que é justo, se nós queremos para nós, para os nossos filhos, a liberdade ou a escravidão da Nicarágua, da China, da Coreia do Norte. Vocês pensam que na China e na Coreia do Norte a religião é pregada livremente? Os cristãos vivem livremente a sua fé? Não. Mas, meus santos, quando eu digo isso, eu espero que nós ouçamos sem paixão, entendeu? Sem, mas eu gosto de A, eu gosto de B. Não é isso. Pare um pouquinho e se pergunte: o que é que eu quero? Eu quero viver a minha religião e os meus valores livremente? Ou eu quero ser coagido? Padre, mas isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo. A censura já está sendo implantada. Veja aí alguns meios de comunicação que estão tendo a sua liberdade cerceada, com até censura prévia, coisa que nós nunca tínhamos ouvido desde a saída, desde há muitos anos atrás, que isso não vinha acontecendo no nosso país, desde a chamada ditadura militar. Nós não tínhamos isso aqui entre nós. É isso o que nós queremos para a nossa nação? Então nós precisamos rezar. Nós precisamos rezar, mas nós precisamos também fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, todas as coisas lícitas e boas que estiverem ao nosso alcance, para que não só nós escolhamos o que é certo, mas para que nós ajudemos para que outras pessoas escolham o que é certo. Nós somos chamados a escolher entre desenvolvimento e miséria. Vocês já se perguntaram por que é que lá em Roraima um dado partido teve uma votação incrível e o Partido Comunista teve uma votação desprezível? Porque lá eles estão vendo a desgraça que estão sofrendo os venezuelanos. Vocês sabem que na Venezuela, e aqui não é mentira, meus santos, vocês sabem que na Venezuela não existe mais cachorro, gato, pássaro, porque eles comeram tudo. Onde o regime comunista chega, a desgraça se faz presente. É isso que nós queremos para o nosso país? Ora, eu nem precisaria estar dizendo isso, porque é ensinamento católico que é impossível um católico ser socialista. Eu diria mais, é impossível um cristão ser socialista, ser comunista. Isso é um ensinamento que vem desde Pio XI, quer dizer, desde antes, desde Leão XIII, e continua sendo verdadeiro.
E o que é que nós queremos para o nosso país? Nós vamos querer então a desgraça, a miséria? É isso o que nós queremos? E vocês pensam que isso não há repercussão espiritual? É claro que isso haverá repercussão espiritual e repercussão religiosa. Nós somos chamados a escolher. Porque é que vós não fazeis escolhas justas, independentemente de algum benefício particular, mas que você para e diz diante de Deus o que é que deve ser escolhido, e analisando os acontecimentos da história, porque isso você não precisa acreditar em mim, você pode fazer a pesquisa na internet e ver que as coisas são exatamente assim como eu estou dizendo. Então você olha os acontecimentos e faz a sua escolha. Ora, você entre liberdade religiosa e desrespeito à fé, ódio à fé, ódio a Deus, onde os partidos comunistas se impuseram no poder, eles perseguiram a religião. Veja o Chile, com várias igrejas sendo queimadas. Vejam na Coreia do Norte os cristãos perseguidos, os católicos perseguidos, na China comunista os cristãos perseguidos, em Cuba os cristãos perseguidos. É isso o que nós queremos, que vamos querer para a nossa igreja, para os nossos filhos, para os cristãos, um regime que vai favorecer a invasão de igreja, a destruição de igrejas, a perseguição dos cristãos. E isso, pelo amor de Deus, assim, é não ter 2 neurônios dizer que isso é um discurso político. Isso é um discurso de sobrevivência, porque escolher o contrário é suicídio espiritual. Quer dizer, nós precisamos, usando os meios lícitos e corretos, fazer o máximo possível para que este mal não se estabeleça na nossa nação. E é por isso então que nós começamos hoje esta nossa novena de orações. Imagine, Nossa Senhora em Fátima, em Simbres, falou a respeito do comunismo, falou a respeito da maldade do comunismo, da desgraça do comunismo. E nós, cristãos católicos, achamos que estamos autorizados, que sabemos mais do que a Virgem Maria, a toda a Santa Mãe de Deus. Então, meus santos, nós precisamos saber escolher, escolher aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que está de acordo com a nossa fé, e não escolher alguém apenas por um afeto particular. Ora, nós iremos escolher entre a defesa da vida e a defesa do aborto. Será que nós iremos, por causa talvez de um benefício particular, nós iremos escolher a desgraça da matança das crianças no ventre de suas mães? Esse papelzinho que caiu agora era uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que ela diz assim: um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. Então, eu quero um emprego e esta criança vai me trazer um prejuízo, então eu vou matar esta criança. Esta criança, ela me traz muitos problemas, porque eu estou traumatizada, por causa desta gravidez, então eu vou matar esta criança. Então Madre Teresa de Calcutá diz: se você promove o aborto, você está ensinando a violência para obter o que você quer. E o Padre Pio, que dizia que o aborto é um pecado duplo, porque além de matar um inocente na barriga da sua mãe, é também um suicídio. E aí o padre, para quem ele disse, o padre Pelegrino, disse: um suicídio? Disse sim, porque quando se promove o aborto, promove-se
qual é a expressão que ele usa? Uma geração, um povoamento de velhos e um despovoamento de crianças. E é verdade, porque desde 1978, quando o aborto foi aprovado na Itália, mais de 6 milhões de crianças foram assassinadas no ventre de suas mães. E quem já foi à Itália sabe que quando você entra numa igreja, você só encontra velho. Rarissimamente você encontra algum jovem, e muito mais raro encontrar uma criança. Quando eu morei na Itália e falei para um padre que geralmente na paróquia onde eu trabalhava, nós celebrávamos em torno de 15, 20 batizados, eu me referia ao mês. Ele disse: nossa, tudo isso? Aí eu disse: sim, por mês. Ele disse: por mês? Eu não consigo isso por ano. Por ano ele não conseguia, uma paróquia grande, batizar 15 crianças. Então, é uma desgraça esta violência causada a um inocente. E o Papa Bento XVI, o Papa emérito, mas quando o Papa, ele disse que os cristãos não podem votar em candidatos a favor do aborto. Disse explicitamente. E aquilo que Bento XVI falou continua valendo, porque o que ele disse foi o ensinamento da igreja. 5º mandamento: não matar. Então nós precisamos, meus santos, levar à frente também isso. Não apenas saber e guardar, mas saber e transmitir pelo bem das crianças. Se nós não queremos que essas crianças sejam sacrificadas, nós faremos o máximo para divulgar esta verdade, e esta é a nossa escolha. Isto é, repito, versículo 57, por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Será, meus santos, é justo um cristão escolher um partido que é a favor do aborto, em detrimento, simplesmente porque lhe é agradável aquele candidato? Isso é justo diante de Deus? Nós iremos agradar a Deus? Nós estaremos sendo coerentes com a nossa fé? Nós iremos, meus santos, teremos que escolher entre a defesa da família e a destruição dela, a destruição pela legalização das drogas, a destruição pela propagação da ideologia de gênero. Aqui nós não temos que olhar os candidatos, que os candidatos são falhos, pecadores, limitados, comprometidos. Nós temos que olhar a agenda dos seus partidos, aquilo com o que eles estão se comprometendo, e como cristãos, fazer a nossa escolha. Meus santos, nós estamos então iniciando hoje estes 9 dias de oração, e saibamos, é uma luta espiritual. Não tenhamos dúvidas de que o diabo, Satanás, ele quer destruir as famílias. Não tenhamos dúvidas que o diabo, ele quer que o aborto seja cada vez mais praticado nas nações, ofendendo a Deus e violentando as crianças. Não tenhamos dúvidas que o diabo quer perseguir cada vez mais os cristãos e tornar cada vez mais a fé difícil de ser vivida e testemunhada. E nós precisamos, meus santos, nessa luta, neste combate espiritual, fazer a nossa parte. Então, que cada um aqui, nesta igreja, cada um aqui acompanhando pelas redes sociais, faça a sua parte. Escolha uma pequena penitência, 9 dias, vai até sábado. No domingo faremos a nossa escolha. Então 9 dias, quem sabe, sem café. Então você não vai tomar café, o cafezinho, ou você não vai comer um doce, ou você vai fazer uma penitência, rezar o Santo Terço de joelhos, o texto que você já reza, mas rezará de joelhos, ou você vai dormir no chão, ou você vai tomar banho frio e oferecer isso ao nosso Senhor, unindo a sua oração.
se agarrando com Nossa Senhora, porque, meus santos, de uma coisa eu não tenho dúvidas: Nossa Senhora não quer os cristãos perseguidos, Nossa Senhora não quer as famílias destruídas pelas drogas, Nossa Senhora não quer a ideologia de gênero, Nossa Senhora não quer o aborto, e Nossa Senhora, que veio do céu para dizer o mal do comunismo, ela não quer o comunismo na nossa nação. Então vamos nos agarrar a Nossa Senhora, pedir a Nossa Senhora todos juntos. Cada um pode invocá-la segundo o título que lhe apraz, mas eu convidaria a invocar como Nossa Senhora Aparecida. É a nossa padroeira, é a padroeira do nosso país. Pedir que ela, que é a imperatriz da nossa nação, que ela não permita que esta desgraça aconteça, que ela alcance graças de Deus para que ilumine a inteligência dos cristãos, para que nós votemos não movido pelas nossas paixões desregradas, mas que nós sejamos movidos pelo Espírito de Deus e façamos escolhas justas, escolhas de acordo com a nossa fé. Então peço, meus santos, que nós nestes 9 dias, que começa hoje, que nós levemos a sério, nos unamos em oração, pedindo a intercessão poderosa da toda Santa Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.